Galerinha do oitavo, olhem só. Falamos nesses últimos vídeos sobre transitividade verbal. Foi o assunto, inclusive, da nossa live de ontem, correção de atividades referente à transitividade verbal, né? Então, nessa sequência, ainda com esse conceito de transitivos diretos e indiretos, né? Bem fresquinho aí para vocês, vamos começar a falar de vozes verbais. O que seriam as vozes verbais? Aqui, ó, referência para vocês, página 79 do livro, tá? Tem aqui um resuminho para vocês de conceitos das vozes verbais. Quero que vocês peguem aí. Então é o seguinte, as vozes verbais, aqui, ó, vamos no parágrafo aqui primeiro, são 3 as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. A reflexão de voz acontece porque o verbo transitivo direto e o transitivo indireto permitem que o sujeito apareça como agente, paciente ou como agente, paciente ou agente e paciente, relacionado aqui às respectivas vozes, tá? O que seria isso? Então, a primeira coisa é que ele está atrelado a esses 2 tipos de verbos. Quais? Verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Nessas 2 situações, o verbo aparece como agente ou paciente. São as 2 situações em que o sujeito aparece como agente ou paciente. Então vamos lá, hoje vamos falar de 2 vozes verbais, da voz ativa e da voz reflexiva. Voz ativa e reflexiva, a gente vai perceber que o sujeito, ele é agente. Nessas 2 situações, o sujeito está agindo, ele está praticando, ele está fazendo, ele está agindo ali dentro daquele contexto, tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver que vocês lembrem para mim é a ordem clássica da construção de orações. Sempre aparece o sujeito, o verbo, né, na sequência aí o predicado, certo? Lembrando que o verbo é a primeira pessoa do predicado. Então, quando eu falo a professora gosta de café, a professora é o sujeito, que ela gosta de café. A professora toma café, acho que fica até melhor. A professora toma café. A professora é o sujeito agente, né? Ela está agindo. O que ela está fazendo? Tomando café, tá? Sujeito agente. É ele que pratica a ação, tá? A senhora caminha na praça, a professora toma café, o garoto dorme no quarto, tá? Claro que eu estou dando exemplos pequenininhos, simplesinhos, mas em todas essas situações, nós percebemos que o sujeito, ele é agente daquela ação. E aquela ação, aquele verbo, ele precisa ser objeto verbo transitivo direto ou indireto. Nessas 2 situações, quando eu falo, a professora toma o quê? Café. Então, nesse caso, o verbo transitivo direto. O menino dorme. O menino dorme. Onde? No quarto. Qual outro exemplo que eu dei aqui? Até me perdi, falei vários. Então, vocês entendam que é o seguinte, guardem. Voz ativa, acho que não vai ter tempo de falar de outro, que nesse a gente vai ficar só com a voz ativa, tá? O exemplo do livro aqui. O leitor escreveu a carta. O leitor escreveu. Escreveu o quê? A carta. Então, o escrever, ele é verbo transitivo direto. A carta, objeto direto. E a ordem clássica aí de sujeito, verbo, predicado. Tá bom? Sujeito, agente, voz ativa. Fácil de guardar pelo nome. O sujeito é agente na ação verbal, portanto, é ele que pratica a ação expressa pelo verbo. Ok? Primeira voz aqui, então, que vocês estão conhecendo agora, voz ativa. Beijo.